Boa noite, irmãos. Irmãos, graças a Deus por mais um dia. Eu só queria falar antes de começar que eu tô de azul e de vermelho, mas não é por causa da Noruega, tá? Era o que tinha no armário, tá? Então não tem nada a ver com o jogo, não. É, bom, antes de começar, irmãos, a palavra, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós agradecemos por mais esse culto, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Que esse tempo de exposição da palavra seja de proveito para o Senhor, Pai. Que tudo seja feito para a sua glória. Que as palavras ditas nesse púlpito sejam as suas palavras. Elimine, Senhor, todo ego, toda a falsa interpretação, todo o falso entendimento, e que só a sua palavra reine nesse lugar. Abre os nossos corações, Senhor, para que a sua palavra seja explicada e aplicada, e que nós saiamos daqui como novas pessoas. Nós te louvamos hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente é pequeno, a- as mães da gente costumam falar frases que eu acho que ecoam na sua cabeça até hoje. Na verdade, eu acho que as mães, né, elas têm um conselho internacional que elas fazem reuniões mensais, né, e elas combinam as frases que tem que falar um com o outro, porque elas falam tudo a mesma, né? Mãe é tudo igual, só muda o endereço, né? Como diz o ditado. Você já deve ter escutado alguma delas, né? Era quando você estava lá no mercado, eu falei assim, mãe, vamos levar esse? Ela falou, não, na volta a gente compra. A volta nunca chegava. Né? Você queria sair com seus amigos, você não é todo mundo. Né? Tem um que é voz profética das mães, que ela olhava para o céu e falava, você vai sair? Vou. Leva o guarda-chuva que vai chover. Tinha uma nuvem no céu. Aí não leva não para ver o guarda-chuva. Bom, tem um monte. Mas tem uma que é mais marcante. Que é aquela que você estava fazendo aquele trabalho de escola nas coxas, o prazo chegando e você nada de tomar postura com o negócio. Sua mãe falando, fulano, tá lembrando o trabalho? Fulano tem que fazer tal coisa. Você fala, ih, mãe, tá tranquilo, deixa. E aí, né, chegava o dia, ou você entregava e tirava uma nota baixa, ou você não entregava. Quando você falava para sua mãe o resultado, ela só falava assim com você, eu não te falei? O eu não te falei, ele é pior que a bronca que você levava junto. Porque além de você saber que está errado, você descobre que você foi avisado inúmeras vezes. E isso ecoa na cabeça e tem umas lembranças na minha cabeça da minha mãe falando isso comigo até hoje. O mais engraçado é que parece que Judas vai falar isso nos versos que a gente vai ler. Nós vamos ler aqui hoje dos versos 13 ao 16, lendo pausadamente do livro de Judas, e você vai perceber que parece que há esse tom de aviso no sentido de eu estou falando. Eu não avisei para você? Bom, ao que parece, nesses falsos profetas, nesses falsos mestres, uma sensação de impunidade, de que de algum modo eles vão escapar nos 45 do segundo tempo, sem fazer qualquer referência a futebol. Mas eles têm essa percepção de que talvez dá para escapar. Nos sermões passados que o pastor Pedro pegou, Judas estava dando uma série de características. Eles são ondas bravas do mar, eles são estrelas errantes, são árvores duplamente mortas, mas parece que do nada ele para e precisa dar um grito maior e dizer: Deus está avisando. Vamos ler aí no verso 13. Ele vai dizer o seguinte: Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de anjos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos
e dos insultos que pronunciaram contra ele. Há um tom de urgência aqui. Mas antes da gente explicar e expor esse texto, normalmente esse é um texto debatido. Por um simples fato, Judas cita o livro de Enoque. E bom, se você tem conhecimento bíblico, você está aqui na EBD todo dia, por que Judas está citando um livro que não é da Bíblia? Isso é um argumento, inclusive, de ateus. Falar, lá, ó, na Bíblia tem um negócio que não é da Bíblia. Eles começam a falar isso. Sem entrar em grandes polêmicas teológicas aqui, ao que parece, o objetivo de Judas não é validar o livro todo de Enoque, mas simplesmente trazer uma linha interpretativa que era muito comum. Judas está dizendo que Enoque disse, esse livro provavelmente não foi Enoque que escreveu, mas que Deus vem julgar os ímpios. E bom, se você tem conhecimento da Bíblia, a Bíblia toda ecoa esse ensino. Zacarias 14, por exemplo, vai dizer a mesma coisa. Então, ainda que Judas esteja citando um livro que não é da Bíblia, esse livro, essa citação, é o resultado de uma interpretação bíblica. Então, não há grandes problemas aqui. Mas então, a gente vai falar sobre o texto. O texto é explícito, o texto é direto e o texto é claro. Deus vai vir e vai julgar os falsos profetas. Não há qualquer briga por interpretação aqui. Você pode achar que não, pode achar que Deus demorou, pode achar que Deus está demorando, mas Deus vem. O argumento de Judas é isso. Vocês estão achando que esses falsos profetas vão durar muito tempo? Pode até parecer, mas para Deus não. É como se Judas estivesse falando, Deus está avisando. Deus vem. E só para te lembrar de uma coisa, e aí já aplicando para nós, não há plantio sem colheita. Não há. Existe uma citação, você deve lembrar do livro de Oséias, na Bíblia, e o livro de Oséias tem uma citação muito poderosa, uma palavra de Oséias muito poderosa. Oséias é um profeta pré-exílico, ou seja, antes da Babilônia invadir Israel. E os primeiros capítulos são uma série de avisos de Oséias. Gente. Mas então no capítulo 8 ele vai falar, então tá, Deus vai vir. E ele vai dizer no verso 7 que vocês semeiam vento e colhem tempestade. Vocês semeiam vento e colhem tempestade. Além da analogia ser muito forte, há uma lição aqui, que você não pode escolher o que você colhe. Você só escolhe o que você planta. O que você planta, você escolhe. O que você colhe, não. Pode demorar. Mas você não vai querer colher o resultado dos seus pecados. Ninguém está pronto para colher isso. Ninguém está pronto para escutar de Deus, eu te avisei. Ninguém está pronto para escutar Deus falando, eu não falei com você. E é o que parece, é o que ele está alertando aqui. Então, talvez esse seja o momento da gente pensar. Pense aí, que tipo de pecado você pode estar engavetando na sua vida? Eu não vejo, talvez o pastor Pedro não veja, mas Deus vê. Deus vê. John Piper vai falar que uma vida inteira de prazeres é muito curta comparada a uma eternidade de condenação. Então, se talvez você tenha pecados de estimação guardados aí no seu coração, arrependa-se hoje. Busque a Deus hoje. Confesse diante de Deus hoje. Porque essa graça que salva, transforma também. Mas então, dos versos 14 ao 16, é onde a gente vai ter nosso maior tempo aqui, Judas vai continuar com uma série de características. E aqui o negócio fica interessante. Vamos ler então, e aí a gente conversa sobre eles. Os versos 15 e 16, perdão. Judas vai dizer,
14, 15, 16. Oh, meu Deus. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os seus próprios desejos. Contam vantagem em voz alta e bajulam os outros para conseguir o que querem. É isso. Talvez seja melhor a gente analisar características por características aqui. Ok? Primeiro, Judas diz que eles são murmuradores. A murmuração, você deve lembrar, é uma característica muito forte do povo de Israel no deserto. Assim como pessoas são conhecidas por características que elas têm, por exemplo, o Luiz é alto, o pastor Pedro prega bem. Pega assim. Tá? Isso parece que pegou Israel. Então, quando falava-se de Israel, falava, o pessoal que murmurou. É. Então, a murmuração tem essa característica dessa reclamação constante. William Barclay vai dizer que eles eram murmuradores crônicos. Ou seja, o modus operandi era murmurar. E você deve conhecer alguém assim. Que não importa o problema, não importa a situação, a reclamação é o padrão dessa pessoa. Tem uma ilustração, já deve ter visto esses vídeos de internet, de Reels, né? Que é uma moça chega no balcão de um restaurante e fala assim: eu tô revoltada com isso aqui. Vocês mandaram o lanche errado para minha mesa. A atendente muito educada fala: não, tá tranquilo, a gente troca o seu lanche. Ela: não quero. Eu falo: não, então tá, então a gente devolve o seu dinheiro. A moça: não quero. Aí tem um outro barraqueiro mais atrás. Eu olho pra cara e falo assim: você tá querendo é brigar, né? Ela falou: é. Eu falei: então volta lá, aí você vem cá e nós começamos a briga. Então, o murmurador não quer solução, ele só quer reclamar. A reclamação é o modo operandi do reclamador. Você deve conhecer alguém que talvez diz que precisa de emprego. Você vai lá na casa dessa pessoa, conversa com ela. E murmuração, gente, não é simplesmente falar das dificuldades que você tem. Porque se você pensar uma pessoa que está desempregada, é uma situação difícil. O desemprego é um problema. Só que imagina, você chega na casa dessa pessoa, ela cita para você os problemas, ela cita que ela está desempregada, você fala: fulano, olha, eu arrumei um emprego para você. Se ela for crente, genuíno, feliz e contente, glória a Deus por esse emprego. Se não, então, mas trabalhar é complicado, né? É que tem que pegar ônibus todo dia, tem que levar marmita para o serviço. Não, mas tem que lidar com gente. Percebe? Ela não está querendo um emprego. Ela só quer reclamar. O murmurador não quer solução. Ele só quer reclamar. O problema é que essa reclamação, muitas das vezes despretensiosa e inocente, revela um problema com Deus. E aí a gente tem a nossa segunda característica. É que eles são descontentes. Apesar de parecer que Judas está citando sinônimos aqui, existem características diferentes, apesar de serem próximas. O descontentamento está muito mais aliado a uma disposição interna. O murmurador é aquele que verbaliza o tempo todo. O descontente, ele tem a descontentação dele, mas é muito mais interna. Ele pode não falar nada. Então, tenta pensar assim, ó. Todo murmurador é um descontente, mas nem todo descontente é murmurador. Ele pode não falar nada, está completamente insatisfeito com o que Deus tem dado para ele. Deus dá para ele um carro e ele pensa: eu queria era aquele outro. Deus dá para ele um emprego, ele fala: mas eu queria era a vaga de fulano. Ele é bem casado, mas ele pensa: não, mas a esposa de fulano é melhor. Sem falar nada para ninguém. Porque o descontentamento é essa disposição interna. E o mais doido é que o descontentamento não tem nada a ver com a sua conta bancária.
Você pode ser extremamente rico e extremamente descontente. Jim Carrey, o ator americano, disse uma vez que ele queria que todo mundo fosse rico e famoso. Para eles descobrirem que isso não tem nada a ver. Para descobrir que isso não importa nada. Existe um monte de gente que morreu podre de rica e com coração podre. Mas olha a comparação, que estranho. Paulo, em Filipenses 4, vai dizer que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. E ele vai citar com fome, com abundância. Então, é possível você ter praticamente nada e ser muito mais contente do que aqueles que têm tudo, que esse mundo pode dar. Porque o contentamento que Judas está denunciando desses falsos profetas não é relacionado ao dinheiro, mas a uma disposição do coração. O descontente tem, na verdade, um problema com Cristo. O problema dele não é com a conta bancária somente. É com Cristo. Sabe por quê? Porque o descontente nunca vai ficar saciado com nada. Pode parecer. Ele fala assim, o problema é estar reclamando porque ele não tem dinheiro. O dia que você der dinheiro, ele vai falar que tem pouco. O dia que você der o carro, ele vai falar que precisa de outro. Porque o coração dele é completamente ganancioso. Ele nunca vai ficar satisfeito. A terceira característica que Judas vai apontar no verso 16 é que eles contam vantagem. Então eles são, primeiro, murmuradores, eles são descontentes e Judas vai dizer, antes da gente entrar no conta vantagem, que eles são descontentes, por isso que eles perseguem as próprias paixões. É o que resta, né? Se a pessoa é descontente, ele vai perseguir toda hora o que ele quer, sem se importar com o que Deus pensa. Mas então entra o que eles contam vantagem. O falso mestre, o falso profeta, o falso crente adora um palanque, adora status, adora inúmeros inchados no Instagram sobre os feitos dele. E isso é muito esquisito, porque a gente vive num país que tem inúmeras igrejas com cultos extremamente performáticos. Você vê, o culto parece um evento do Circo du Soleil. Inclusive, tem até um que o pessoal sai rodando assim, nota assim. A palavra, muitas das vezes, não é sobre Cristo, mas é sobre a vida do pregador. A Bíblia sequer é aberta. A Bíblia é um mero adereço. E essa pessoa sai contando as histórias de vida, para que ela seja vista como mais espiritual. Vai falar de jejum? Ela vai precisar ter a necessidade de falar, por exemplo, quantas horas ela jejuou. Vai falar de oração? Ela vai ter a necessidade de falar quanto tempo ela orou. Porque ela não precisa falar de oração, ela precisa falar do desempenho dela. E os falsos profetas têm essa característica. Eles adoram contar vantagem, adoram se mostrar mais espiritual que outros. Mas Judas, e eu não sei, não tem como a gente saber se isso estava na cabeça dele quando ele escreveu, cita uma característica, a próxima, que denuncia a contradição desses falsos mestres. Eles vão dizer que eles bajulam os outros para conseguir o que querem. Você pensa, essa pessoa diz que ela é autossuficiente, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é o ser mais espiritual que já pisou nessa terra. Mas então por que ele tem necessidade de ficar bajulando os outros para conseguir o que quer? E aí o Judas demonstra a contradição desse pessoal. Nunca é uma relação de amizade. É sempre uma relação de interesse. É sempre dar dinheiro para as pessoas certas. É sempre conversar com as pessoas de determinado status social para que você consiga o que você quer. Você deve lembrar aí de 2 ou 3 contatos no seu WhatsApp. Se a pessoa te manda mensagem, você já fala assim: vai lá, vai querer alguma coisa.
cuidado, talvez você possa ser um desses também. Você só procura aquela determinada pessoa quando você não tem nem oi, tudo bem. É só, ô fulano, então, deixa eu falar um negócio aqui. E essa relação acaba sendo muito esquisita. Acaba sendo uma relação completamente utilitária. Você não quer a pessoa, né? Você só quer o que ela tem a oferecer. E isso é isso é uma característica dos falsos crentes, dos falsos mestres. E você pensa assim: "Ah, mas será que dá para viver desse jeito?" Dá. Você pode ser extremamente autossuficiente de um lado e extremamente bajulador do outro. Basta trocar quem é a pessoa ali que você está lidando. É basicamente atuar dependendo da pessoa que você está lidando. Então, é, vamos dar algumas aplicações aqui. São 3. Primeira delas, a murmuração não é desabafar. Não é contar para os outros ou orar a Deus sobre as suas dificuldades. Isso é legítimo. A gente tem livros na Bíblia, como o livro de Lamentação, que conta as dificuldades. Tem inúmeros salmos que o autor cita as dificuldades. A diferença é que o murmurador não quer a solução. Ele só quer reclamar. Você pode dar a solução para ele e ele vai arrumar outro problema da solução que você deu. Não interessa a solução. Ele só quer reclamar. Ele idolatra, se é assim que a gente pode falar, a reclamação. A reclamação não é só uma coisa que ele faz, é a identidade dele. É fulano, o reclamador. Talvez você tenha pensado, sei lá, pensa aí na sua semana. Como é que você tem vivido seus dias? Quanta reclamação tem saído de sua boca? Como a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, talvez seja um bom teste. Pensa aí. Quando você critica alguma coisa, é uma crítica válida? Ou você está simplesmente com prazer naquela reclamação? É um bom ponto. Segundo, esse ano é um ano eleitoral. E, infelizmente, e não precisa ser muito profeta para isso, você provavelmente vai ver muitos políticos subirem no púlpito. Políticos que nem crentes são. E esses políticos vão subir para poder, por mero jogo de interesse, para poder falar o que você quer ouvir. E, na verdade, ele só quer seu voto. Se não for de política, relaciona isso com qualquer área. Com dinheiro, com poder, com status. Muito cuidado com a bajulação. A relação da bajulação ela é sempre parasitária. Ela não está nem aí para você. E nem aí para o outro. Não há nada de amor cristão nessa relação. Há só o uso do outro. Por fim, se a gente olhar para Judas 16, a gente vê o retrato de um homem que está sem Deus. Nunca está satisfeito com nada. Vive para satisfazer seus próprios desejos. E fala de si mesmo e sempre se usa a benefício próprio. Talvez se você enxergou alguma dessas características em você, ore a Deus. Peça a Deus que mude seu coração. Peça a Deus que transforme as suas reclamações em ações de graça. Que você encontre prazer em Cristo. Porque o reclamador, a única solução dele não é mais dinheiro, não é um carro melhor, é Cristo. Que nós possamos, irmãos, ter um coração satisfeito em Deus. E que nós possamos encontrar Deus em sua misericórdia para conosco. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos pela sua bondade para conosco. Te louvamos, Senhor, porque
As suas misericórdias têm sustentado essa igreja e têm sustentado cada um de nós. Por isso, Senhor, eu peço que nos ensine a ter um coração grato. Nos ensine a parar de reclamar por coisas que nós nem sabemos muitas das vezes. Nós reclamamos por às vezes a comida não está do jeito que a gente gosta, por uma janela que ficou aberta. Nós reclamamos por coisas que são tão bobas. Mas que o nosso coração, Senhor, possa encontrar contentamento. Que nós, Senhor, possamos entregar nas suas mãos os problemas que nós temos e saber que, independente do problema, o Senhor tem a solução. Que nós possamos ter um coração contente, Pai, e viver, e viver, e viver de maneira que agrade a Ti. Nós entregamos nossa vida, nossa semana nas Suas mãos e Te louvamos no santo nome de Jesus. Amém.